morreram devido ao calor de 40 graus que teve esse ano. Mentira, não vou culpar a natureza, foi negligência minha, eu fui uma mãe de planta super ruim e infelizmente isso aconteceu. Mas eu prefiro pensar que elas foram para um lugar melhor. Eu acho. Será que existe um lugar melhor depois que a gente morre? Bom, gente, depois de tudo isso que aconteceu, da morte das minhas plantinhas, eu fiquei com essa dúvida. Será que as minhas plantinhas morreram mesmo? Ou será que elas vão ter outra vida? Isso me fez querer pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque é uma coisa que é um assunto que é muito presente no nosso dia a dia, mas é muito difícil de ser explicado. A visão que a gente tem da morte hoje em dia é que ela é uma coisa muito triste, que ela é muito dolorosa, e a gente expressa isso através do luto, indo para enterros, e você deve pensar, isso é óbvio, todo mundo pensa assim, mas não é verdade. No mundo inteiro, em diferentes nações, em diferentes culturas, diferentes povos ou até gerações diferentes, cada um expressa, cada um tem um conceito diferente sobre ela. Um exemplo disso são pessoas que acreditam na vida após a morte ou até em reencarnação, e isso é um dos desafios para os cientistas poderem provar hoje em dia, que é o que acontece depois que a gente morre. Você acredita que acontece alguma coisa depois que a gente morre? Ou você acha que a gente morreu e é isso? Esse é o meu trabalho de hoje. Bom, gente, o objetivo do meu trabalho é mostrar para vocês um conjunto de pesquisas que eu fiz, que reuniu opiniões de filósofos, de sociólogos, de acontecimentos históricos, de opiniões de cientistas, de pesquisas científicas, para ajudar vocês a descobrir uma resposta para todas essas perguntas. Vamos? Arqueólogos e antropólogos, através de seus estudos, descobriram que o homem de Neandertal, que é a espécie humana extinta que fez parte do processo de evolução do ser humano contemporâneo, já se preocupava com seus mortos. Isso se deve ao fato de serem descobertos, no sudoeste da França, ossos bem preservados de um homem de Neandertal com cerca de 50 mil anos. Segundo Morin, um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, ainda na pré-história, os mortos eram cobertos por pedras, principalmente sobre o rosto e a cabeça, tanto para proteger o cadáver dos animais, quanto para evitar que eles se tornassem ao mundo dos vivos. Segundo ele, não existe relato de praticamente nenhum grupo arcaico que abandonasse seus mortos ou que os abandone sem ritos. E de acordo com Kastenbaum e Eisenberg, os egípcios da antiguidade, em sua sociedade bastante desenvolvida, possuíam um sistema que tinha como objetivo ensinar cada indivíduo a pensar, sentir e agir em relação à morte. De acordo com Arries, os antigos de Constantinopla mantinham os cemitérios afastados das cidades e das vilas, objetivando manter os mortos afastados, de modo que não voltassem a perturbar os vivos. Kastenbaum e Eisenberg relatam que a sociedade do século XIV foi assolada pela peste negra, pela fome, pelas cruzadas, pela Inquisição, uma série de eventos provocadores da morte em massa. Este descontrole trouxe à consciência do homem daquela época o temor da morte. A partir daí, uma série de conteúdos negativos começam a ser associados à morte. Por causa dos relatos históricos citados, pôde-se perceber uma certa tentativa de controle mágico sobre a morte ou a sua aceitação incondicional, o que facilita a sua aceitação psicológica, portanto, uma abordagem menos bruta entre a vida e a morte. Segundo Kübler-Ross, são cada vez mais intensas e velozes as mudanças sociais expressas pelos avanços tecnológicos, e essas mudanças têm impacto na maneira na qual o homem lida com a morte nos dias atuais. De acordo com sua opinião, o homem da atualidade
convive com a ideia de que uma bomba pode cair do céu a qualquer momento. Então não é de surpreender que ele, diante de tanto descontrole sobre a vida, tende a se defender psiquicamente, de forma cada vez mais intensa contra a morte. Para a ciência, ainda não tem uma resposta muito clara e definitiva do que acontece depois que a gente morre, mas eles estudam casos de pacientes que já passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta à vida. O primeiro estudo diz que quando alguém sofre de alguma coisa que impede que o oxigênio seja levado ao cérebro, isso pode levar à morte. E depois que o cérebro morre, vem a parada cardíaca. E esse período entre a morte cerebral e a parada cardíaca também pode ser considerado uma vida após a morte. O segundo estudo explica que os pacientes em coma que têm o suporte de vida desligado podem manter atividade cerebral por até meia hora depois que o coração para. Ou seja, nesse meio tempo eles podem ter consciência. O terceiro estudo é de acordo com um cosmologista americano que se chama Sean Carroll, e ele é professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que se chama Caltech, é muito famoso. E ele fala que é impossível que exista vida após a morte, porque isso é contra as leis da física e não tem como a consciência existir sem a presença de um corpo físico. E para comprovar isso, ele utilizou a teoria quântica de campos, que fala que toda energia precisa seguir parâmetros para poder existir. O quarto estudo é de Andrew Newberg, que é um neurocientista e professor da Thomas Jefferson University. E ele fez sua reputação estudando as EQMs, que são, na verdade, experiências quase-morte. E ele acredita que as pessoas que enxergam uma luz, um túnel, uma luz no fim do túnel, quando elas estão morrendo, são, na verdade, a parte do sistema central, visual, que se desliga por último. E ele também fala que a visão que as pessoas têm do céu pode ser simplesmente eventos químicos e neurológicos que ocorrem durante a morte. O nosso quinto estudo é com Emily Williams Kelly, que é uma psicóloga que trabalha na divisão de estudos perceptivos da Universidade da Virgínia. E ela também tem diplomas na Duke, na Universidade da Virgínia e na Universidade de Edimburgo. E ela passou a sua carreira pesquisando a interface entre o cérebro e a mente. E a teoria que ela defende é a de que a consciência existe mesmo depois que a função normal do cérebro cessa. No nosso quinto ou sexto, sétimo, não sei, estudo, Sam Parnia, que é diretor da divisão de pesquisa em cuidados críticos e ressuscitação em medicina pulmonar da Universidade de Nova York, ele diz que ninguém jamais foi capaz de mostrar como as células cerebrais podem gerar algo tão diferente, tipo pensamento e consciência. E, curiosamente, nunca houve um mecanismo biológico proposto a explicar isso. E, recentemente, alguns pesquisadores argumentaram que a gente não tem evidência para mostrar como as células cerebrais ou as conexões de células cerebrais podem produzir pensamento, mente e consciência. Aí ele fala assim: concordo que isso levanta a possibilidade de que a entidade que chamamos de mente ou consciência pode não ser produzida pelo cérebro. Certamente é possível que haja outra camada de realidade que ainda não descobrimos, que está essencialmente além do que sabemos sobre o cérebro e que determina a nossa realidade. Portanto, acredito que seja possível que a consciência seja uma entidade científica ainda não descoberta, que pode não ser necessariamente produzida pela atividade sináptica do cérebro. Ou seja,
A ciência não pode provar tudo. Ela pode fazer teorias fundamentadas, baseadas em estudos científicos, só que a ciência, ela é quase puramente teórica, porque o equipamento que a gente tem ainda não é avançado o suficiente para que a gente possa provar isso. Bom, gente, depois de ter estudado um pouco da história, eu espero que vocês tenham entendido que a visão que a gente tem da morte nos dias atuais é, na verdade, um conjunto de conceitos e costumes que a gente herdou do passado. Por exemplo, quem ia saber que a nossa crença, os nossos costumes de hoje em dia podiam ser dados da pré-história. E que as reações à morte são as mais diversas diante de culturas, diante de nações e gerações diferentes. E não sejam que nem eu, porque eu achava que eu podia falar assim, eu acredito nisso porque a ciência prova. Então, você só vai acreditar nas coisas que a ciência consegue comprovar? Porque eu vou te dizer, a ciência, ela não é avançada o suficiente pra explicar tudo. Então, naquilo que ela não consegue provar, você simplesmente não vai acreditar? Então, o importante é que a gente escolha a explicação que pareça mais verdadeira pra gente. E o mais importante, a gente tem que respeitar a opinião e a crença das outras pessoas. E aí, gente, o que vocês acham que acontece com a gente depois que a gente morre?